Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária desse 2 de maio de 2022. Agradeço aos membros da mesa, igualmente aos demais vereadores. Agradeço ao público que nos assiste hoje, na sua grande maioria, os professores do nosso município, da nossa carga educacional, todos os funcionários da casa para a realização dessa sessão, Juliana, a Carleide e o Beto Súniga, e a todos que nos acompanham de casa. Ata número 1019/2022. Peço ratificação da ata. Realmente faltou do Rogério. Pode incluir, tá? A ata em si será ratificada de acordo com o pedido do vereador Claudenir. E ela já ratificada, colocar em votação, pode ser assim, para que seja incluído e depois distribuído novamente, Juliana, por favor, aos demais. Ata número 1019/2022, ratificada, de única discussão, passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Ata já ratificada, 1019/2022, aprovada. Ordem do dia. Indicação número 015/2022. Autor, Cláudio Santana da Silva. Indico, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que, em face da necessidade de transporte público entre o município de Sandovalina e Presidente Prudente, estando o mesmo suspenso pela empresa Jandaia, solicito os bons préstimos no sentido de que atual micro-ônibus que se encontra fazendo o transporte de pacientes seja substituído por um ônibus de maior capacidade de passageiros, podendo assim beneficiar os trabalhadores e estudantes estagiários. Justificativa. A presente indicação se faz necessária que, uma vez, por várias vezes, presenciei a necessidade de trabalhadores que se encontravam no referido transporte e terem que descer a fim de ceder a vaga a pacientes aos quais possui a devida preferência no transporte realizado. Desta forma, restamente plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Vide de Souza, 25 de abril de 2022. Autor, vereador Cláudio Santana da Silva. Requerimento número 011/2022. Autor, Cláudio Santana da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente dessa administração, que seja realizada a devida fiscalização referente à limpeza de terrenos particulares, a fim de se dar cumprimento ao Código de Postura do município, em especial ao artigo 87, e em caso de não cumprimento das normas públicas pelos senhores proprietários, que sejam procedidas as medidas cabíveis previstas no 4º
e no 5º do Código de Postura. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário, vereador Antônio Ovídio de Souza, autor Cláudio Santana da Silva. Requerimento de número 011 de 2022, de autoria de Cláudio Santana da Silva, entre em única discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Boa noite, senhor presidente, ao qual cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes nessa sessão. Quero cumprimentar aqui o público presente, os professores que estão aqui prestigiando a sessão de hoje, os alunos também aqui presentes e os colaboradores dessa Casa de Leis. Esse requerimento, senhor presidente, eu já havia protocolado ele na Prefeitura Municipal, há alguns meses atrás, diretamente lá na Secretaria. No início, surgiu algum efeito, foi notificado algumas pessoas, e depois, por algum motivo ou outro, não sei, eu acho que o colaborador da função aqui estava de férias, e quando voltou de férias, já está de férias até hoje, porque não continuou o trabalho de notificar os proprietários dos terrenos. E está parado, inclusive tem um terreno na frente da minha casa, que hoje um vizinho falou um monte para mim, com razão, e ele estava lá capinando, inclusive é o parente da nossa amiga Hélida, e realmente com razão. Está um mato enorme lá, e devido às chuvas que teve há pouco tempo, o mato cresceu, está sujo os terrenos, muito mato, vem crescendo a quantidade de casos de pessoas com dengue no município, devido ao mato junta muito pernilongo, muitos insetos, água parada, enfim. Então, eu penso aqui para que o setor competente faça jus ao artigo 87 do Código de Postura, que coloque em prática, e também não só os proprietários particulares dos terrenos, mas também a própria prefeitura, que existe alguns também espaço público aí que também está a desejar. Então, espero que seja olhado com carinho por esse requerimento e que faça valer a lei aqui do Código de Postura. Essas são minhas considerações. Muito obrigado. Requerimento de número 011, 2022, continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público que nos assiste em casa e hoje, especialmente, o público que está aqui presente. Fico feliz pela união, primeiramente, dos professores aqui que estão aqui presentes, defendendo o interesse de vocês. Em 1 ano e meio de legislatura, a primeira vez que eu vejo a casa assim, com um número considerável de pessoas. A respeito do requerimento do vereador aqui, eu queria ressaltar, até por conhecimento de causa, que eu trabalho no setor da garagem municipal, e eu vejo lá o esforço, pelo menos dos colaboradores que são responsáveis pela manutenção, estão se desdobrando. Eu entendo, e realmente tem algumas áreas da prefeitura que ainda não foram feitas, mas eles estão tentando, na medida do possível, estar fazendo essa limpeza. Agora, a respeito dos proprietários particulares, eu até vejo lá a iniciativa, é só procurar o responsável da prefeitura, que eles estão tendo a boa vontade de repente, algum lote que estiver com a grama ou com um mato considerável, em uma situação que não dá para se fazer queimada, que é proibida dentro da cidade, mas vá lá, solicite uma máquina para roçar, eu tenho certeza que o colaborador responsável por esse setor, ele vai estar ajudando. Então, fica aqui o meu pedido ao munícipe que tem o seu lote lá, e nessa situação, procure pelo menos a prefeitura, já que se não tiver condições de estar resolvendo de maneira própria, procura a prefeitura. Eu tenho certeza que eles vão se empenhar ao máximo em tentar ajudar a manter aquele lote de maneira mais limpa e segura. Ratificando aqui a questão da dengue, que os casos têm aumentado. Hoje eu ouvi numa rádio do estado nosso vizinho
a cidade de Tibagi está decretando estado de calamidade devido aos casos de dengue. Então, para que a nossa cidade não se enquadre nessa perspectiva, vamos aí cuidar dos nossos terrenos. Parabéns ao vereador pela solicitação e eu endosso totalmente aqui o pedido do nobre. São essas minhas considerações. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 011/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua a discussão. Com a palavra o vereador Claudenir. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste, senhores funcionários da casa. Hoje, pelo Facebook, não temos movimentação, né, Beto? Está sem a... Infelizmente. Mas, enfim, como foi dito aqui pelo autor do requerimento e também pela fala do vereador que me antecedeu, o vereador Carlos, essa luta de limpeza de terreno, ela é milenar. Para não dizer outra coisa, a gente vê o esforço e a dificuldade que os servidores responsáveis por esse setor, no caso, o pessoal que trabalha na questão da prevenção da dengue, eu tive a oportunidade de conversar com eles por várias vezes, inclusive em visitas na minha casa, a dificuldade que eles têm de colocar para as pessoas proprietárias de terreno, que os terrenos precisam ser mantidos limpos, infelizmente. E só com a conversa, só com a fala, não está tendo êxito, infelizmente. Então, quando não há esse entendimento por parte do cidadão, a prefeitura precisa realmente tomar as providências, como dito aí pelo autor Cláudio Santana. Infelizmente, essa frase eu ouvi da professora Flávia outro dia, o coração do brasileiro é no bolso. Infelizmente. Então, se não houver uma persistência maior para esse fim, não vai se resolver. E a dengue está atacando toda a região. O Covid, graças a Deus, diminuiu, porém, a gente escuta aí horrores na televisão em relação à dengue. É muito importante o requerimento do novo vereador. Está de parabéns. Muito obrigado. Só esclarecer uma dúvida aqui, a ata foi ratificada pelo pedido do vereador Claudenir e a de hoje a gente vai assinar posteriormente, tá? Com a palavra o vereador Alberto Lopes Sanfelice. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, público que nos assiste, aos professores que faz presente, e se estenda ao convite à população para que nas demais sessões se façam presente também, como o pessoal está aqui hoje. Parabéns, vereador. O requerimento vem de encontro com aquela indicação das calçadas. A partir do momento que a prefeitura tomar a contrapartida das calçadas, vai ter mais um poder ainda de cobrança. Então, se o terreno ele está bem calçado, está bem cuidado pela parte pública, que a prefeitura pode fazer isso, tem sim que ser cobrado conforme rege o regimento da prefeitura. Muito obrigado. Requerimento 011/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua a discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 011, de autoria de Cláudio Santana da Silva, aprovado. Requerimento número 012/2022. Autor, Cláudio Santana da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que junto ao setor competente dessa administração, para que informe a essa Casa de Leis
o andamento da obra de colocação da tubulação de água pluviais localizada na rua Gersino Moura de Oliveira, no bairro Vila Nova. Justificativa. O referido pedido de prestação de informação se dá em face ao longo do período que a referida obra se encontra paralisada, causando transtornos aos moradores do bairro, já que os tubos de concretos encontram-se em plena via pública. Contando com a sua especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Ovidio de Souza, 27 de abril de 2022. Autor, Vereador Cláudio Santana da Silva. Requerimento de número 012 de 2022, de autor Cláudio Santana da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Senhor presidente, mais um requerimento, e vale a pena lembrar também aos nobres e ao público que nos assiste aqui hoje, que é nada mais do que um pedido dos próprios moradores daquele local, que o transtorno que aquela obra vem causando a tantas pessoas que transitam com veículo, como a pé naquele local ali. E os moradores ali de frente àquela rua ali. E eu peço aqui uma explicação por que tanto tempo que está parada aquela obra. Entendo eu, na minha leiguice, que toda obra traz um transtorno. Mas ali ela está parada já há mais de 30, 40, acho que até 60 dias que ela está parada ali. Então, vem chuva, já descia lama, né? Já havia dito aqui um dia, já descia lama. Hoje desce o dobro ali com a obra, né? E também para que faça valer que no início do nosso mandato, foi aprovado aqui por nós, aqui por essa Casa de Leis, um projeto de autoria do Alberto Sanfelício, nosso colega, que toda empresa, a Sabesp ou empresa que abre um buraco na rua, ela tem um determinado tempo para poder tapar aquele buraco ali. Então, isso não está acontecendo. Eu me atentei a abrir o projeto aqui agora no site da Câmara, e no projeto ele fala 24 horas, né? Só que uma obra daquela magnitude, acredito eu que não termine em 24 horas. Só que, se a obra estivesse, no decorrer dela, se o pessoal estivesse mexendo naquela parte, a gente até entenderia que 24 horas não seria para tampar o buraco. Então, o requerimento é de grande valia, e sim, já pode ser aplicado até, eu estava lendo o projeto, a multa na devida empresa. Muito obrigado. Muito bem, vereador, muito bem lembrado. Então, essa obra já está há mais de 40 dias ou 60 dias ali. Vocês todos são conhecedores disso, que pessoas que trafegam por ali, vê ali aquele mar de lama que desce ali quando chove, é aquele poeirão, tem a menina do bar ali, tem o carneiro que tem um restaurante ali também, e os caminhões da usina passam e o poeirão sobe. Enfim, nem parece que a gente está numa estrada que tem asfalto, numa rua que tem asfalto. Então, nada mais do que esse requerimento, é um ato de fiscalização do nobre vereador aqui, a pedido também dos moradores daquele local ali, para que mande para nós aqui o porquê está parada aquela obra, tanto tempo está ali parada. E essas são as minhas considerações. Requerimento 012/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos Zé da Silva. Senhor presidente, eu lembro perfeitamente que o dia que nós votamos aqui o orçamento para aquela obra, eu fiz questão de pedir à população paciência, porque é uma obra que demanda tempo e demanda trabalho. Só que paciência tem limite, né? Como o vereador aqui, Cláudio Santana, mencionou, aquela obra está parada, a gente não sabe por qual motivo, há 60 dias no mínimo. E não anda mais. Então, existe a lei no município, que nós aprovamos aqui, autoria aqui do vereador Alberto, como foi mencionado, e se a prefeitura não vai fazer se cumprir a lei, nós aqui, com perdão da palavra, nós aqui estamos enchendo linguiça, criando lei aqui que não está sendo cumprida.
E eu acho que nós não podemos aceitar a prefeitura, principalmente como órgão fiscalizador, não pode aceitar a empresa tratar o município com descaso, porque a rua realmente está lá esburacada, trazendo sujeira, como foi dito aqui, e não há, e se tiver, eu peço que nos informe se existe uma notificação, se existe a multa que já foi cobrada, se não há, que se faça, porque não é concebível que nós ficamos, que a nossa cidade fique numa situação daquela, principalmente na entrada da nossa cidade. O munícipe que frequenta, que passa por ali, principalmente os visitantes, chegam à nossa cidade e encontram aquela sujeira, e a prefeitura tem se esforçado para manter a limpeza, mas enquanto não for feito a pavimentação e resolver aquele problema, não adianta o funcionário da prefeitura ir lá limpar a entrada da cidade. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar aqui o vereador pelo requerimento, e que a prefeitura, como eu disse aqui, como órgão fiscalizador, que faça o papel dela de cobrar e punir a empresa que não respeita as leis municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 012/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, eu vejo o seguinte, a fala aqui do vereador Carlos, do próprio autor Cláudio Santana, sobre esse requerimento, o grande problema, vamos falar assim logo, do Brasil, e por que não dizer dos municípios, é que uma empresa grande, ela pega o serviço para fazer, e depois ela sai fatiando pedaços daquela obra para empresas que não têm condição nenhuma de tocar a obra, e é o que a gente tem visto aí há muito tempo. Eu creio que não só em São Novalina, mas quase que geral essa situação. A empresa vencedora, ela tem estrutura, ela recebe faz a contratação com o governo estadual, ela tem toda uma estrutura de maquinário, funcionário, equipamento mais sofisticado. Porém, o que é feito? Eu estou falando isso com um pouco de conhecimento de causa. A pessoa pega o empreiteiro primeiro e vai passando para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto, e se torna uma situação dessa que vem se arrastando aí. A grande maioria das empresas ganham a licitação e ela não tem condição. Nesse caso aqui, específico, é preciso olhar também. Quando é município ou estado, é necessário que seja a empresa vencedora, ela apresente condições para que ela possa elaborar a obra. Porque, na sua grande maioria, ela não tem uma pá carregadeira, ela não tem um trator, não tem nada. E é vencedora do certame licitatório. Infelizmente, e isso tem acontecido, a população passa por lá e, com direito, reclama do prefeito, reclama do vereador, e, infelizmente, está essa situação. A empresa não tem condição nenhuma de realizar a obra. Por isso que está lá parada há tanto tempo. Não tem maquinário, não tem estrutura. O pessoal da licitação precisa se atentar mais a essas empresas vencedoras na hora de apresentar as suas cartas convite, a hora de finalizar o certame licitatório, para que a população não venha pagar tão caro igual está pagando. Muito obrigado. Requerimento 012/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua a discussão. Só para mim ter um esclarecimento assim. Essa questão ali, a empresa é o dos terrenos lá em cima, a empresa, algum vereador sabe? É a FEIDRO que a gente votamos? Exatamente, senhor presidente. Obrigado aí pelo espaço. Aquela obra que está sendo feita aí é daqueles residenciais que são vendidos os terrenos ali em cima. Não tem nada a ver com a obra do CDHU. A obra do CDHU... Exatamente. O projeto que nós aprovamos, o orçamento aqui, está sendo feito. A do CDHU será feita posteriormente e, segundo eu tive informações, ela vai passar margeando a nossa rodovia que dá acesso à cidade. Entendeu? Então, aquela obra é realmente do projeto da FEIDRO, que nós aprovamos aqui o orçamento, e a empresa está...
Exato, o CDHU ainda não está fazendo a parte lá dos terrenos ainda, não está. Mas o acesso daqueles residenciais vai ser todos jogados nesse projeto que está ali, vereador. Todos ali, entendeu? Os residenciais, a água vai entrar justamente naquela galeria. Hã? Não. Custo da prefeitura. Mas a água, que é proveniente do residencial, dos terrenos ali, ela vai entrar nessa galeria. Bom, obrigado. Obrigado, vereador, pelo esclarecimento. O papel do vereador é esse, fazer requerimento, porque o requerimento ele tem a resposta. E a resposta chegando, eu tenho certeza que todo mundo vai sanar essas dúvidas. Outra forma que eu pude acompanhar, um dia a prefeitura estava fazendo a limpeza ali, acabou 4 horas, 5 horas, deu uma chuva que foi o dobro do que ele tinha. Ele estava tudo molhado ainda de lavar. Quer dizer, tem que ter uma previsão quando se for fazer esse tipo de serviço, principalmente no tempo, porque não podemos assim admitir a forma que está sendo feito ali. Os moradores, se fosse na frente da minha casa, seria a mesma coisa. A gente tem que defender o nosso lugar onde a gente moramos. Requerimento de número 012/2022, de autor de Cláudio Santana da Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 012/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, aprovado. Requerimento número 013/2022. Autor Cláudio Santana da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido o douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Santa Valena, Estado de São Paulo, para que o Poder Executivo, através do setor competente, nos informe se nos termos do artigo 109, parágrafo 32º da Lei Orgânica do Município, se foram remetidos a essa Casa de Leis relatórios anual sobre a situação geral da administração municipal. Justificativa. Visa presente requerimento solicitar as informações acima requeridas, uma vez que a atribuição desta Casa de Leis fiscalizar o cumprimento da legislação vigente, bem como os atos praticados pelo Poder Executivo. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 27 de abril de 2022. Autor, vereador Cláudio Santana da Silva. Requerimento 013/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Senhor presidente, explicar aqui o motivo desse requerimento, até porque, para não ficar baseado, que eu sou taxado aí como um vereador que sou oposição já, tão longe das eleições, já sou taxado que eu sou uma oposição aqui dentro dessa Casa de Leis. Não, pelo contrário. Eu sou um vereador que estou aqui para aprovar o que é certo, cobrar o que está errado e corrigir. Essa é a minha função. É para isso que eu fui eleito. Então, tem as coisas que tem que explicar, o público que está aqui tem que explicar certinho, para que a gente não confundindo. Esse requerimento aqui, na realidade, senhor presidente, o senhor pode me responder que o senhor é vereador há mais tempo, acho que nunca foi feito pelas administrações anteriores esse tipo de contato aqui. E é nada mais, nada menos, que além de uma função minha, fiscalizar, e também até porque muitos munícipes, às vezes, indagam sobre algumas questões do município, e às vezes a gente fica vendido. Eu sei que tem um portal da transparência, mas o portal da transparência, às vezes, tem algumas coisas que não são bem claras, não são bem explicadas, e a gente, às vezes, necessita, isso também vai servir para todos os vereadores aqui, se for indagado aí pelos munícipes, poder estar explicando com mais clareza e mais transparência para aqueles que tiver dúvida, ou até mesmo alguma crítica desnecessária que venha ter a informação ali para você passar para os munícipes. Então, é isso aí, senhor presidente. É mais como fiscalizar e também conhecimento também, para ter conhecimento, para poder passar adiante, se caso for indagado um dia pelos munícipes. Muito obrigado, e são minhas considerações.
Requerimento 03/2022, de autoria de Cláudio Santana da Silva, continua em discussão. Com a palavra, vereador Alberto Lopes Sanfelice. Senhor presidente, acho que alguém tem uma lei orgânica aí, né? Eu não trouxe a minha, mas acho que não é anual, né, o Cláudio? É mensal, não é? Lá no artigo. É anual? Confere para nós aí. No artigo 102. 109. Tem o do 102. Ah, do 109, tá certo. Sim, artigo 109, É anual. parágrafo 32º. O 102. Remeter à Câmara Municipal até 15 de abril de cada ano o relatório sobre a situação geral da administração municipal. O 102, ele fala que, no regimento também, na lei orgânica, que tem que ser expressado mensalmente. Tudo que foi arrecadado e tudo que foi pago. Seria, eu acredito que seria mais fácil da gente ficar a par da situação. Entendeu? O 102 também ele fala isso aí, que o prefeito ele tem que, a casa, né, tem que prestar conta mensalmente de tudo que foi arrecadado e tudo que foi gasto. Só para retificar. Obrigado. Requerimento 03/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, continua em discussão. Com a palavra, vereador Claudemir Neves da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, sobre o requerimento do vereador Cláudio Santana, ele esteve em contato com a lei orgânica e fez esse requerimento. Eu queria dizer que, e a questão também levantada pelo vereador Alberto, a grande maioria dos deveres que o executivo, independente de ser hoje o prefeito Chicão, tinha com a Câmara Municipal, a grande maioria foi extinto, foi extirpado da lei orgânica em gestões anteriores. Inclusive, o balancete, o prefeito hoje não tem obrigação nenhuma de enviar à casa o balancete da receita e despesa do município. Salvo engano, o presidente tem conhecimento disso, pode explicar melhor. Mas nós não temos, se o prefeito hoje, eu, por exemplo, vou falar por mim, só se algum vereador aqui souber, nós estimamos a receita, arrecadou 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Nós, câmaras, não temos isso diretamente, porque o balancete não é enviado a essa casa, certo? E o prefeito não infringe nenhum crime para ele, porque isso não está mais na lei orgânica, porque, como eu disse, foi extirpado. Precisamos, pegando um gancho aqui, no começo do mandato discutimos isso, não só em relação à lei orgânica, mas também em relação ao regimento interno, urgentemente restabelecer os artigos que foram extintos, tanto da lei orgânica quanto do regimento interno, para que essa casa possa ter o direito de cobrar quando achar necessário. Muito obrigado. Requerimento 03/2022, de autoria de Cláudio Santana da Silva, continua em discussão. Realmente o vereador está acertado nisso? Existe isso daí, foi lembrado pela experiência já também do Claudenir, os balancetes. Ele é anual. Só que ali vem descrito os 12 meses, é um tucho. Toda a parte fiscal, tributária da prefeitura. Então, está de parabéns esse requerimento. Nos outros mandatos, eu não sei porque o Carlos Araújo continuado ele não mandou isso, né? Porque é a parte contábil que faz isso, junto com o Evandro. Mas tem certeza que esse requerimento vai ser esclarecido e a gente vai ter noção de quanto estamos arrecadando, tanto no ano de 2021, que a gente já sabe, né? Que a gente fechou. Mas ele é discriminado todos mês a mês. Vamos pensar nessa possibilidade de poder estar fazendo esse pedido. Não custa nada, é só pelo sistema imprimir o que tem lá. A gente saber o quanto que está sendo arrecadado, o tanto que está sendo
preservado desse valor pelo trabalho da administração do Chicão e do Paco. Requerimento de número 012/2022, de autor Cláudio Santana da Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 03/2022, aprovado. Requerimento número 014/2022. Autor, Claudenir Neves da Silva. Requeiro, nos termos regimentais dessa Casa de Leis, e ouvido ao douto plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, Estado de São Paulo, para que, junto ao setor competente, nos informe quantos jogos de uniforme esportivo adulto e infantil existe no setor de esporte do nosso município, adquirido na gestão passada, 2017 a 2020, e também na gestão atual. E também informe quais os programas de esporte existentes implantados em nosso município. Justificativa. Visa o presente requerimento, tornamos conhecimento de tal situação e, ao mesmo tempo, informar aos munícipes como está o esporte em nosso município. Contando com a especial atenção de Vossa Senhoria, agradeço antecipadamente. Plenário Vereador Antônio Vide de Souza, 28 de abril de 2022. Autor, Vereador Claudenir Neves da Silva. Requerimento 014/2022, de autor Claudenir Neves da Silva, entre única discussão. Com a palavra, vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, membros da mesa. Senhor presidente, eu fiz uma fala na sessão passada a respeito da questão dos uniformes em relação ao esporte, porque há uma demanda do pessoal que pratica esporte e a dificuldade em se adquirir, emprestar, no caso, né, do setor, para que esses jogos possam ser realizados. Existiu uma fala, e eu já disse ela aqui na sessão passada, que alguns uniformes não poderiam estar sendo, e isso estava sendo dito, que alguns uniformes não poderiam estar sendo utilizados por conta que era da gestão anterior. E eu disse aqui que a gestão anterior não tem uniforme nenhum. Quem tem uniforme é a Prefeitura Municipal, no caso, os munícipes, os cidadãos sandovalinenses. Então, não é da ex-prefeita, e o nosso prefeito Chicão também, quando terminar o mandato dele, os uniformes também não serão dele, e o próximo prefeito que aqui passar também não vai ser dele, vai ser dos munícipes. Então, eu fiz esse requerimento muito tranquilo, até porque eu tenho ainda na minha casa, e vou guardar, o nosso plano de governo, o nosso livro, a nossa cartilha, com o prefeito Chicão, o vice-prefeito Paco, e todos os demais vereadores, os que foram eleitos e os que não foram também. E a nossa proposta, o nosso projeto para Sandovalina era sempre de ser um município melhor, não só na questão do esporte, mas em todos os segmentos, educação, saúde, transporte. E eu, como vereador, detentor do mandato, tenho esse direito, esse crédito de requerer, tomar conhecimento e explicar às pessoas que me perguntam e me procuram. Fico muito satisfeito em poder estar prestando uma informação ao município sandovalinense. Muito obrigado. Requerimento 014/2022, de autoria de Claudenir Neves da Silva, continua em discussão. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o vereador que me antecedeu e também autor do requerimento. Corretíssimo, até porque a gente aqui, a Câmara, a gente tem que se estudar para o futuro aí, as outras administrações, para que se torne um projeto de lei, senhor presidente, as plotagens, tanto de ônibus como de uniforme, para que ficasse uma coisa permanente. Isso, inclusive, quero aqui também, porque a minha função aqui também não é só cobrar, é parabenizar também. Parabenizar a prefeitura pelo slogan, a plotagem. Esses dias eu vi os 2 ônibus parados lado a lado e eu vi que
ficou muito bonito. Ficou muito bonito, parabéns para quem teve a ideia, tá? Aqui, né, Beto, não é só cobrança não, é elogio também, parabéns à administração, e é isso aí, vem de encontro também aos uniformes, porque pelo que eu ouvi aí na rua, em relação a isso, a questão do uniforme, sim. Vereador, obrigado pela parte. Como o vereador tocou no meu nome, eu tenho o direito de pedir uma parte e o vereador pode conceder ou não. Como me concedeu, muito obrigado. Vereador, só para pegar um gancho na tua fala em relação a essa questão da plotagem, é muito bonito mesmo, bacana. Inclusive, o ano passado, eu e o vereador Carlos fizemos um comentário a respeito disso na sessão, que nós iríamos sim apresentar esse requerimento. Vossa Excelência, levantando essa questão agora, poderíamos fazer isso com mais tranquilidade, com mais apoio, no sentido de quê? De acabar de uma vez com essa situação de cada gestor que passa pela prefeitura, ele colocar um slogan da sua preferência. E, ao invés disso, estudarmos um método, uma bandeira, só a bandeira do município e a gestão, porque cada gestão que se passa, troca-se toda adesivo da frota, papel timbre, isso tem um custo imenso para o município, um gasto fora do comum. A gente ouve falar aí, na gestão passada, nessa eu não tive conhecimento, ônibus de 8 mil, 19 mil, não sei quantos mil, para fazer plotagem, é uma piada. Então, a única maneira seria um comum acordo entre nós vereadores, apresentarmos o projeto, para que na próxima legislatura, vereador, pegando um gancho da sua fala, que não pudesse existir isso mais, né, Carlos? Nós já conversamos sobre isso várias vezes, apresentar um projeto, senhor presidente, para que isso seja banido não só dessa gestão, porque quando termina a gestão, começa a outra, às vezes não se usa nem o papel timbre da prefeitura, porque foi da outra prefeita ou do outro prefeito, e quem paga com isso é o munícipe sandovalinense. Muito obrigado. Exatamente, nobre colega, é o que eu ia dizer. Então, é um gasto absurdo em cima de plotagem, papel timbre, inclusive há relatos de que existem uniformes de outro mandato que está novinho, mas não se usa porque o slogan é do passado. Então, isso acabaria com isso, daria para reaproveitar de mandato para mandato. Então, para que ficasse aí uma coisa permanente aí, e com isso ia economizar um monte aí para os cofres públicos. Muito obrigado. Requerimento 014/2022, de autoria de Claudenir Neves da Silva, continua a discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, gostaria só de, com a liberdade e com a autorização aqui do vereador Claudenir, que é o autor do requerimento, vou fazer aqui um pedido verbal. Eu sei que a administração acompanha as nossas sessões, e se puder nos fornecer juntamente com esse requerimento, senão eu faço posteriormente o requerimento e solicito. Se houver nessas essas categorias aqui que o vereador pediu em relação não, nem dos uniformes também, então apoio, mas a questão dos programas esportivos. Se existir algum programa esportivo que seja feito por alguma empresa, que nos forneça o contrato dessa empresa, até para que nós possamos cobrar dessa empresa aquilo que o contrato rege. De repente, existe alguma empresa que é prestadora de serviço, tem algum programa, capoeira, ou que assim seja. Se existir um contrato, que nos forneça o contrato para que nós possamos, através disso, estar cobrando essa empresa para que faça o serviço de qualidade ao nosso município. A questão da plotagem aí, realmente nós fizemos um comentário no início de ano a respeito disso, no início de mandato, melhor dizendo, não é início de ano, né, vereador? Mas isso não é, de maneira nenhuma, tentar restringir a popularidade da administração municipal. Pelo contrário, ajudar a administração municipal, o prefeito, que é o gestor do recurso público, a economizar, a ter responsabilidade com o dinheiro público, como foi dito na questão dos papéis. Eu acredito que aqui na escola os professores já devem ter passado por isso no início do ano, né? Com papel com timbre da outra administração, e você tem que jogar fora ou guardar lá, porque você não pode usar. Então, é nada mais, nada menos, como o vereador Cláudio gosta de dizer aqui, respeito com o dinheiro público, apenas isso. Não é, de maneira nenhuma, nenhuma cobrança, nenhuma crítica, ou nem restringir
a popularidade, como eu disse aqui, sendo repetitivo, da administração pública. É só responsabilidade com o dinheiro público. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento 014/2022, de autoria de Claudemir Neves da Silva, continua em discussão. Eu que o diga de tanto que gastou na plotagem passada, porque eram os requerimentos formidáveis que dava para fazer. Porque era inadmissível você gastar R$13 mil para você colocar um adesivo num ônibus. E, infelizmente, não se tinha no brasão do município a cor rosa, né? Tem até o azul, que é o que está sendo feito, né, na gestão do Chicão. Então, é um projeto que, a longo prazo, a economia vai ser enorme. Porque até na vestimenta das nossas crianças, que aqui é cobrado através se existe ou não, que se torna uma coisa padrão, que aí ninguém vai se preocupar por alguma coisa chamada de ego, ou não querer mostrar e expor quem já passou dentro do município, que não seja o caso. Requerimento de número 014/2022, de autoria de Claudemir Neves da Silva, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 014/2022, aprovado. E estendendo também o pedido de nós fazer essa lei, sentaremos com o nosso jurídico e meter marcha. Vamos colocar o requerimento verbal do Carlos. Juliana, você só faz o texto de acordo com o que foi pedido. Ele quer cópias de todos os projetos esportivos e educacionais dentro do município, que é uma forma fiscalizadora também e trazer conhecimento. Requerimento verbal de Carlos José da Silva, entra em única discussão. De discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento verbal do Carlos José da Silva, aprovado. Projeto de Lei Complementar número 004/2022, de 5 de abril de 2022. Dispõe sobre alterar o inciso 3º do artigo 34 da Lei Complementar 019/2009 e da outras providências. Artigo 1. A redação do artigo 3º o inciso 3º do artigo 34 da Lei Complementar número 019/2009 passará a vigorar com as seguintes redação. Inciso 3º. A retribuição pecuniária do titular do cargo por hora prestada ao título de carga suplementar de trabalho decente ou de ocupante docente ou de ocupante da função de atividade por hora de carga horária ou em ATPC, corresponderá ao valor da hora-aula fixado para sua jornada de trabalho. Docente das escolas da escala vencimentos de classe docente o que pertence. Artigo 2º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Sandovalina, 25 de abril de 2022. Autoria, Prefeitura Municipal de Sandovalina. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei complementar de número 04/2022, de autoria da Prefeitura Municipal, entre única discussão. Com a palavra, vereador Carlos José da Silva. Senhor presidente, eu confesso que peguei o projeto hoje pela manhã na Secretaria da Câmara Municipal e não tive tanto tempo de estar analisando. Tomei a liberdade de ligar para a nossa secretária de Educação, hoje pela tarde. Ela me esclareceu alguns pontos a respeito desse projeto. O que está se fazendo aqui? Corrigindo uma deficiência que existe em relação à carga
normal, que ela é adquirida. Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, por favor, os vereadores, os professores aqui, melhor dizendo, presentes, podem me corrigir. Por força de concurso, cada professor tem uma carga horária estipulada, né, uma carga de aula estipulada por força de concurso. Preenchendo-se essas vagas, os professores, o restante das aulas são distribuídas e essas horas-aulas são caracterizadas como carga suplementar. O que estava acontecendo? O pagamento destas horas em carga suplementar, ela era feita de acordo com a aula inicial do professor que se inicia na carreira. E não acontecendo assim, os benefícios e as gratificações que os professores que têm mais tempo de serviço que eles têm, acabam ficando no prejuízo, sendo que o serviço é o mesmo, a aula é a mesma, o tempo que se gasta é o mesmo, então nada mais justo que o financeiro, que o valor dessa hora, a aula seja também a mesma. Então, nada mais que estamos fazendo aqui é simplesmente corrigindo um erro que se cometeu. Eu acredito, os professores podem dizer, sempre foi assim, ou mudou. Então, é um erro que se comete aqui há um bom tempo no nosso município. Então, está se fazendo, sempre foi assim. Então, nada mais estamos fazendo aqui é simplesmente corrigindo um erro e se fazendo justiça ao trabalho do professor do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. É a única votação e única discussão do projeto de lei complementar de número 04 de 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, continua a discussão. Com a palavra o vereador... Eu tinha pedido primeiro aqui. Com a palavra o vereador Cláudio Santana da Silva. Eu vou ser bem breve aqui, não vou entrar no assunto técnico, porque eu não entendo muito, mas é plausível esse projeto. Quero parabenizar aqui a secretária da Educação também, pelo ofício que foi endereçado ao prefeito, e o prefeito, mais uma vez, acatou, na sua bondade aí de sempre querer fazer o melhor. Eu sei que está distante de uma realidade legal para os professores, mas é um início. E a gente tem que manter, esse é um pontapé inicial, e a gente tem que manter, correndo atrás aí para melhorias, mais e mais ainda, adequar as melhorias que, desde o passado, já é esquecida aí aos nossos professores da rede municipal da nossa cidade. Então, só queria reiterar aqui e dizer também que, mais uma vez, que não é só a cobrança, os parabéns também vai desse vereador que vos fala, a administração e também a Secretaria de Educação aí, por esse pontapé inicial aí de rever e melhorar aí os salários dos professores aí, hora-aula, que infelizmente ainda está longe da realidade, que outros municípios aí eu vejo bem maior do que aqui. E nosso município é um município rico perto de alguns aí. Então está longe ainda da realidade. Mas é um início, é um começo, e parabéns aí à administração, parabéns à Secretaria de Educação, à secretária Flávia. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Claudemir Neves da Silva. Senhor presidente e membros da mesa, é muito bem explicado pelo vereador Carlos. Eu também tive uma fala com a professora e secretária Flávia hoje, e a fala foi nesse sentido. Agora, o que nos deixa, vamos dizer assim, um pouco contente, é a presença dos professores aqui. A pandemia agora permite que as sessões possam ser presenciais, isso é muito bom. E aproveitando a situação, já conversamos isso várias vezes, é um dos quadros que mais sofre em nosso município, é o professor, em função do seu piso salarial nunca estar adequado aos demais municípios. E no começo do mandato, juntamente com o vereador Carlos, uma das coisas que a gente entrava em detalhe era isso. E se percebe uma coisa, uma dificuldade imensa nessa regularização por conta do quadro de funcionários que o município tem. Existe o dinheiro, mas não tem teto. Enquanto os gestores não tomar providência em relação a isso, é impossível. Eu sei que cada prefeito tem seu compromisso,
com o seu pessoal, mas, infelizmente, esse compromisso respinga diretamente nos que já estão aqui há muito tempo, lutando, cuidando dos nossos filhos e tentando fazer o melhor a cada dia. Então, é necessário que haja uma cooperação imensa por parte do Executivo. Pela Câmara, eu nem digo que vocês já presenciaram aí, esse projeto, segundo o presidente levantou a questão aí, ele não veio com impacto financeiro. E nós, vereadores, nem por isso fizemos objeção nenhuma. Até porque seria, com licença da palavra, muita sacanagem da nossa parte, muita pilantragem, esbarrar esse projeto simplesmente no impacto financeiro. Se a prefeitura mandou para cá, com certeza a responsabilidade ela é única e exclusiva do Executivo e de sua assessoria. Então, estendo aqui a minha fala a todos os professores representados aqui por vocês, para que possamos fazer, sim, audiências públicas para tratar de vários assuntos em relação à questão do salário, do piso do professor. O presidente está aí à disposição, a Câmara também, a assessoria da Câmara. Como eu disse aqui na minha fala inicial, a pandemia, graças a Deus, deu uma trégua. Então, é necessário que tenha audiências públicas. Eu lembro do finado José Antônio de Lima, uma pessoa até difícil de lidar, mas ele tinha uma percepção incrível em relação a isso. E eu creio que um dos caminhos mais promissor para se resolver as questões é a audiência pública, onde todos expõem as suas necessidades, suas questões, houve executivo, houve legislativo, o professor, que é a parte interessada, e não só no quesito professor, mas em todos os setores. Muito obrigado, presidente. Primeira discussão e primeira votação do projeto complementar de número 04/2022, de autoria da Prefeitura Municipal, continua a discussão. Eu sou do tempo de... A tia chegou agora. Nós é do tempo de brigar com passeata na rua porque deu 2% de aumento. Quem se recorda disso daí? Então, hoje, em conversa preliminar aqui, alguns professores, dependendo da sua graduação, vai poder chegar até 20%. Né? Isso aí ajuda muito. Então, a preocupação do prefeito Chicão é essa. Teve esse aumento do ticket, teve o aumento dos 15% para todo, né, o sempre, e agora esse aumento para uma classe que já estava gritando faz tempo. Né? Não respeitando todos os direitos fiscais, totalmente do piso também, é uma coisa muito séria, que os próximos prefeitos eles têm que entender que isso daí, vindo lá de cima, não tem para onde correr. E eles estão apertando a questão dos enfermeiros também agora. E se vir de lá isso para cá, a gente tem um quadro pouco dentro do município, mas que vai gerar impacto também. E eu tenho certeza que o Chicão e o Paco, nessa administração, questão salarial, por ser sindicalista, não tem como ele ser contra uma regra dessa. Primeira discussão, única discussão e única votação do projeto de lei complementar de número 04, de autoria da Prefeitura Municipal, de discussão, passa para a votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto de lei complementar de número 04, 2022, de autoria da Prefeitura Municipal, aprovado. Não havendo mais matéria, a palavra livre se encontra aberta, com a palavra o vereador Carlos José da Silva. Eu gostaria aqui de tomar liberdade e falar sobre a indicação do vereador aqui, Cláudio Santana, a respeito do ônibus que transporta os pacientes até Presidente Prudente. É uma solução, é um meio, haja vista que a Jandaia está com uma dificuldade imensa em receber tanto o prefeito quanto os vereadores. Eu ainda acho que a gente tem que brigar, eu acho que a gente não pode aceitar um não com tanta facilidade.
Nós fizemos um esforço aqui, nós aprovamos um projeto ao qual cede o Vale Transporte às pessoas que trabalham em Presidente Prudente. Então, cabe a nós correr atrás e não aceitar simplesmente o não da empresa e não correr atrás dos interesses dos nossos munícipes. O que eu pretendo pedir ao Executivo, de maneira até informal, uma oportunidade que eu tiver de conversar, é que se a empresa não tem condições, não vai colocar esse ônibus aqui, que nós possamos ir até a promotoria e caçar a concessão dessa empresa aqui. Que a partir do momento que a gente caça a concessão, algum interessado que tem algum ônibus ou comprar, pode colocar o ônibus aqui e cobrar uma taxa desses trabalhadores para estar transportando. Se a empresa não tem interesse em colocar o ônibus aqui, porque a partir do momento que ela não recebe o prefeito lá para tratar desse problema, eu quero entender que ela não tem interesse em colocar o ônibus aqui. Então, se não tem interesse em colocar o ônibus, que se entregue a concessão. Então, eu queria pedir isso ao prefeito, através da sua assessoria jurídica, que se arruma um meio de tentar conversar com a promotoria a respeito dessa questão dos ônibus, que são 2 municípios que são prejudicados. São Valinha e Estrela do Norte ficaram defasados na questão do transporte público. Então, e quem paga com isso é o trabalhador. Nós somos uma cidade pequena, não tem emprego para todo mundo, e quem se dispõe a viajar para trabalhar fora, ou até mesmo estudar. Eu vi pessoas esses dias tendo dificuldade para fazer aula de autoescola, para tirar sua habilitação para poder trabalhar, estágio. Então, sobra tudo nas costas da prefeitura. A ideia do vereador aqui realmente é o único caminho. Se não tem o ônibus da empresa de transporte, nós possamos dar um jeito, então, de ajudar. Eu já disse aqui, e vou repetir de novo, eu recebo ligações às 6 horas da manhã, como o vereador citou aqui, de trabalhadores que descem do ônibus. Tem como você fazer alguma coisa para mim que eu realmente não pude? Não estou culpando aqui de maneira nenhuma a secretária de saúde, porque, como o vereador disse, o ônibus é para transportar paciente. Não tem obrigatoriedade nenhuma de levar. Quando não tem lugar, o motorista não vai levar ninguém em pé, correndo o risco de ser autuado na rodovia. Mas se não tem jeito de colocar um ônibus, aliás, se a empresa não tem interesse de colocar o ônibus aqui, enquanto não se resolve essa questão que eu pedi aqui, que eu dei a ideia da promotoria, que nós possamos dar um apoio a essas pessoas que se disponibilizam a trabalhar em Presidente Prudente. O que não dá é para deixar eles ficarem ali sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de respaldo. Então, fica aqui o meu pedido. Eu ainda acho que a gente tem que insistir com essa empresa. Se não tiver jeito, a gente procura os meios legais para poder caçar a concessão dessa empresa no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Claudenir Neves da Silva. Senhor presidente, membros da mesa, eu queria falar sobre uma indicação que eu fiz juntamente com o vereador Carlos ano passado. Está fazendo quase um ano essa indicação, onde nós solicitamos do Executivo, foi no dia 11 de maio de 2021, nós fizemos essa indicação. E ela, por coincidência, sorte ou ironia, coincidiu com uma questão que hoje mobilizou a escola aqui em cima, em relação à escrita que tinha no banheiro sobre aquela ameaça ou possível ameaça. E quando ocorreu numa cidade lá do Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, um ataque à creche, a cidade de Saudades, há um ano atrás, hoje, por coincidência também, sorte ou ironia, está fazendo um ano que aconteceu isso. E a gente tem na nossa ideia que a cidade pequena não pode ter um humilhante, um psicopata ou uma pessoa desse nível. E onde eu quero chegar? Essa indicação, ela solicitava do prefeito para que fosse colocado, vou ler aqui só a inicial, nos termos regimentais dessa Casa de Leis e ouvido do outro plenário, o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, junto ao setor responsável, verifique a possibilidade de estar colocando seguranças nas escolas e na creche de nosso município. E o controle de entrada de pessoas não autorizadas no referido local, bem como setores públicos, se houver necessidade. Logicamente, que é sabido por todos, que se Deus não guardar a nossa casa, em vão trabalha o sentinela. Mas se a casa estiver guardada, protegida, com muro alto, com cadeado, com um cachorro,
para nos proteger, a segurança é maior. E na escola não é diferente. Aonde quero chegar? Ainda dá tempo e é necessário que se faça, não só na escola, mas em todos os setores. Nós temos um quadro imenso de servidor, um uniforme, uma identificação, para que essa pessoa, ao chegar na creche, na escola, ele possa identificar uma pessoa. Porque, por exemplo, o que uma pessoa que não tem nada a ver com a escola ela vem fazer aqui? Ela vem ver o filho? Não. Ela tem algum contrato com a escola? Vai prestar algum serviço? Não. Ela tem que ser barrada lá na entrada com toda a educação possível. Mas ela não pode adentrar a escola por conta que ela não tem vínculo nenhum. E os professores, os funcionários, não têm, como se diz, não é impossível ter a percepção que essa pessoa vai vir atacar alguém. Então, eu fiz questão de resgatar essa indicação nossa, Carlos, e, de novo, solicitar do prefeito a máxima urgência nessa questão. Uma outra questão, e não quero ser oportunista, jamais, dessa maneira, é simplesmente ligando um fato ao outro, porque é necessário que se faça. Uma outra questão também que está prejudicando, tirando o sossego de alguns moradores de São Novalina, todos aqui têm conhecimento, o Rogério, o Carlos, presidente, todos nós vereadores e alguns munícipes, é a questão das ruas que ainda não foram resolvidas. Hoje eu fiz questão de passar, antes de vir para a sessão, passar nas ruas. Tomei a liberdade hoje de falar na promotoria com uma funcionária do promotor, porque não está tendo atendimento presencial, mas ela registrou a minha denúncia, porque a Electro vem tratando com descaso o cidadão sandovalinense. Eu fiz questão de ligar para a empresa Electro semana passada, de frente da casa de um morador, ele me passou o RGI da sua conta. É uma burocracia sem fim, não tem respeito. Inclusive, senhor presidente, se essa situação não for resolvida até a próxima sessão, quero pedir ao senhor e à sua assessoria para que nós apreciamos aqui e votamos um projeto de moção de repúdio a essa situação em relação à Electro. Porque na frente da minha casa tem rua, tem energia e lâmpadas acesas. Mas se vocês virem ali, passarem no Bar do Pregão ali agora, sentido a casa do seu Nelson, do Rubinho, e não tem energia nenhuma. Então, se eu fiz contato também através do Carlos, com a TV Fronteira, hoje fiz contato lá de novo, estou em contato com a funcionária, solicitando dela que venha fazer uma matéria, passei até os telefones com autorização dos moradores daquelas ruas, para que a TV Fronteira pudesse entrar em contato. Às vezes fala assim, mas se preocupar com a lâmpada, porque não é na frente da nossa casa. Porque não é na frente da nossa casa. Porque pode passar lá agora. Eu conversei com a senhora, ela está tendo dificuldade até para ir à igreja, por conta dessa iluminação precária, horrível. Sobre a jandaia, o Carlos já fez aqui uma fala. Essa jandaia é outra coisa que está aí incomodando faz tempo. Fizemos aqui um projeto, apresentamos ao executivo, o executivo esteve lá com eles, e eles não dão uma solução. A solução mais plausível no momento que eu vejo é essa do vereador Carlos. Ou eles alinham para fazerem a linha, transportar o cidadão que precisa trabalhar, estudar, ou através da Prefeitura Municipal, juntamente com o jurídico da Câmara, senhor presidente, nós possamos entrar em contato em relação a esse procedimento e a possibilidade de ouvir a cassação desse registro, como dito aqui pelo Carlos, para que haja uma nova empresa prestando esse serviço. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Cláudio Santana da Silva. Eu vou ser bem breve aqui, não vou me estender muito. Senhor presidente, eu só quero voltar lá no requerimento lá, que se refere ao artigo lá da lei orgânica, onde a gente pede um balancete aí anual aí, para que se cumpre a lei orgânica. E pedir para o setor competente lá da prefeitura, quando for falar para o prefeito, mostrar, mandar ele ler, porque ali eu já sei como é que é. Ó, o vereador Toreto está cobrando lá, eu já sei como é que funciona a coisa ali. Então, que mostre para ele e que explique, pede para ele assistir a sessão
na minha fala aqui qual o real motivo que eu estou pedindo esse balancete. Tá? Para não ficar, é uma mania danada de jogar a gente contra os outros, e infelizmente ele não assiste a sessão, interpreta de outras maneiras. E outro assunto que eu quero abordar aqui é parabenizar o vereador Claudenir pela situação da Eletro. Eu tive no bairro Vila Nova algum tempo atrás, quando apagou as luzes, fiz a mesma maneira, peguei conta de energias dos moradores, liguei, reclamei, aquela época foi sanado, agora também, de novo, fiz a mesma coisa, foi sanado, foi atendido, pode ser coincidência, mas eu liguei lá. E ali também na rua do... Inclusive, meu irmão mora naquela última rua ali, como se diz, onde a Yasmin Pastore tem a seu... Isso, naquela rua tive lá, peguei também a conta, liguei, mas infelizmente não foi atendido. Então, parabenizar o Claudemir pela atitude, mais uma vez, e é isso aí, é um descaso muito grande com a nossa cidade de Sandovalina, quando você liga lá, é uma auê danada. Às vezes você tem que fazer até menção de que vai tomar algumas atitudes via judiciais, porque aí eles vêm e tomam a providência. Mas é muito demorado. E o que eu quero abordar aqui, outro assunto, é em relação ao requerimento, senhor presidente, a qual não entrou em pauta, porque é um requerimento interno que eu fiz a Vossa Excelência, para que oficialize a usina Almoi, que a gente está esperando a reunião do Executivo marcar, mas até hoje não marcou, para que a gente possa voltar a discutir e melhorar e voltar a discutir aquele projeto em relação à aplicação de herbicida por transporte aéreo. E outro assunto que eu quero abordar é o assunto da indicação, na qual, mais uma vez, eu costumo dizer, e é uma realidade, a indicação ele é bem mais válido do que qualquer outro tipo de documento ou requerimento. Por quê? A indicação é um anseio da população. E essa indicação não foi uma ideia exclusivamente minha. Essa indicação foi algumas pessoas que me procuraram, inclusive, nesse dia que surgiu essa ideia, eu estava utilizando do transporte, da saúde, que eu fui até presente prudente devido aos exames, e eu presenciei, de partir, de cortar o coração, pessoas que trabalham ter que descer. Realmente, como o Carlos antecedeu na minha fala aqui, ele disse que é única e exclusiva, e realmente a Secretaria da Saúde não tem culpa, mas é de partir o coração o cidadão que está indo trabalhar, ou está indo fazer um estágio, ter que descer. Então, me partiu o meu coração naquele momento, e, conversando com alguns, me deram essa ideia. Essa ideia não foi minha, eles que passaram para mim. Pede para colocar um ônibus maior, assim dá para viajar todo mundo. Claro, coloca algumas restrições, porque senão as pessoas vão... Eles, com as falas deles, senão vão querer viajar para vir ir no shopping, passear, calçadão. Não, exclusivo para quem vai trabalhar e para quem faz estágio imprudente. Não, gostei da ideia, eu vou levar até o prefeito essa ideia. Então, está aqui a indicação e peço ao prefeito, o setor competente, a saúde, enfim, quem for do setor competente, que olhe com atenção essa indicação. Costumo dizer, não é indicação minha, simplesmente estou aqui como instrumento do povo para levar o anseio da população até o executivo. Então, olhe com carinho nessa indicação, tem tantas outras indicações boas aí, colocada pelos nobres edis aqui também, e olhe com atenção, principalmente para essa, e para tentar amenizar esse sofrimento dessas pessoas que necessitam de trabalhar na cidade de Presidente Prudente. Essas minhas considerações, meu muito obrigado, obrigado à presença dos professores aqui hoje, e pedir também para a população vir acompanhar a nossa sessão, é muito importante também, está aqui cobrando a gente também, a gente foi eleito para isso. Tá bom? Meu muito obrigado, essas minhas considerações, meu boa noite. Alguém mais não está inscrito, quer fazer uso? Quer fazer uso?
questão da jandaia, a Estrela do Norte já adota essa de colocar um ônibus maior e eles não têm problema. Tanto que, quando foi apreciar a lei, o prefeito ele ainda ficou meio com o pé para trás. O senhor lembra, senhor Carlos? Porque lá funciona, né? Ele tem um ônibus maior e não tem essa dificuldade do pessoal que vai trabalhar. Sobre a Electro, esses dias um cidadão me mostrou uma mensagem que foi reclamado via WhatsApp. Eles mandaram a lei, que lá fala que o município tem que tomar conta da iluminação pública. Porém, a prefeitura tem uma liminar, ganha na justiça, que é de responsabilidade deles. Então, eles já estão fraudando essa mensagem, no caso. Se existe a liminar, eles têm que ser cumprida. Parabenizar a administração pelo projeto dos professores. Eu acredito que todo projeto que chegar nessa casa aqui, da administração, ou seja, da mesa, que não venha maquiado, que não venha para ser aprovado uma coisa que seja de benefício para uma pessoa, só que vai ser de benefício só para uma pessoa, não seja no coletivo, eu tenho certeza que essa casa será sempre unânime. Né, senhor presidente? Eu parabenizo. Isso aqui é o pedacinho daquela questão do piso, só que é um começo. Né? A gente vem cobrando, já tem um aumento que teve no começo, e, mais uma vez, eu parabenizo. Eu sei que não vai ser muito o aumento na folha, só que é de grande valia. Muito obrigado. Alguém mais? Tentarei ser breve aqui, porque quanto problema a gente tem dentro do município. Vou levantar hoje aqui questão de mobilidade, que é a primeira indicação. As questões dos requerimentos do Cláudio Santana e do Claudenir, que vem de encontro à economicidade e a parte daquelas pessoas que estão vulneráveis mesmo, no caso da jandaia. Quanto à discussão, quanto a entendimento, é isso. Há pouco a gente aprovou esse projeto aqui. Eu tenho certeza que tem professor em casa na hora que ele assistir, né? Vocês que já estão calculando quanto que vai faltar para chegar no piso. Porque é uma luta, né? E vai faltar pouco. Eu tenho certeza que aquela promessa da casa do Leandro, que o Chicão ele estava junto com todos os professores, eu participei na pré-campanha. Um homem com a vida dele, a forma que ele trata as pessoas, ele falar algo que ele não for cumprir, eu acho que fica muito pesado para ele. Então, na medida do possível, olha quanto que a gente estamos em maio, foi dado um aumento para toda a administração, né, os servidores, e agora vocês contemplados. O Matheus mandava mensagem: chegou o projeto complementar? Chegou o projeto complementar? Né? Porque mexeu no bolso, e é a capacidade e o compromisso que vocês têm com nossos filhos. Né? Falar aqui um pouco também desse requerimento que o Cláudio Santana fez do mato. E realmente, com as chuvas agora, tem uma casa em frente que não é nem tanto mato, é uma árvore na frente da minha mãe que, nessa última chuva agora, eu pensei que ela ia cair. Né? Ela desesperada dentro de casa. Então, vem de encontro isso daí. O funcionário, eu tenho certeza que ele, ouvindo e sabendo a situação que está, tanto a parte da notificação dessa empresa na rua citada, na Vila Nova, onde traz muito transtorno para os moradores. Quem tem carro ali, ele pensa 2 vezes em tirar o carro dele da garagem para poder vir aqui na cidade. E é coisa simples que está todo ao nosso alcance. A questão da usina, a gente fez um projeto onde expandia o perímetro urbano. Se vocês recordam, passou para 8 quilômetros. Então, o perímetro urbano dentro de Sandovalina não se resume mais a 2, 3 quilômetros, tanto do entorno do assentamento
Guarani, quanto da nossa cidade. É um raio de 8 quilômetros. E essa reunião com a usina, a primeira coisa que a gente tem que falar para eles é isso. Falar, se a gente não tiver um entendimento, onde o diálogo não vai fazer parte da nossa reunião, igual com Jandaia, igual com a própria Eletro. Eu não imagino a Eletro, feito o levantamento que eu fiz, 512 mil reais paga toda a administração pública por ano de energia elétrica e a prefeitura que tem que dar a manutenção, não existe, é contraditório isso aí. E a questão da usina é a mesma coisa. Esse diálogo vai acontecer, a gente vamos tentar marcar. Depende do expediente deles também. Provavelmente não será o chefe de setor que vai nos atender, e sim os advogados da usina. E esse diálogo vai acontecer. Agradecer mais uma vez a presença dos professores. Um motivo a mais de alegria agora, né? Porque quando há luta e tem vitória. Sobre a proteção de Deus, seguindo as normas regimentais, em nome do povo, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária desse 2 de maio de 2022. Agradeço a todos que nos assistiu via Facebook, aqueles presencialmente, nossos funcionários e todos os vereadores. Muito obrigado, boa noite.